TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, confira os destaques do programa desta semana. Ceará é o 10º estado do Brasil em estupros. O Código da Cidade é debatido na Câmara Municipal de Fortaleza. E você, advogado que está à procura de concursos, não pode perder as dicas da nossa agenda. Tudo isso e muito mais agora no programa Mundo Jurídico. E a gente começa o programa de hoje com um dado alarmante. O Ceará é o 10º estado do Brasil em estupros contra mulheres. Acompanhe. Os dados são do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2015, 1.580 estupros foram registrados no Ceará, o 10º maior número entre os estados brasileiros. No Brasil, no mesmo período, 45.460 casos foram denunciados, sendo 24% deles na capital e no Distrito Federal. De acordo com essa psicóloga, o crime é o pior tipo de violência contra a mulher, que na maioria das vezes se sente culpada ou teme denunciar o agressor. Muitas não conseguem acessar os serviços por vergonha e por culpa, né? Porque ela se sente denegrida, né? A autoestima dela completamente destruída, né? Então, assim, é um discurso recorrente de todas as mulheres que sofrem violência, principalmente quando é violência de um desconhecido, né? Quando uma pessoa com uma coisa que ela não estava esperando, que ela, né? No caso, uma usuária que a gente atendeu aqui, que ela estava passando na rua e sofreu estupro, né? Então, assim, a autoestima, né, altamente para baixo, né, com sintomas depressivos. Em 2014, o Ceará registrou 1.621 casos de estupro, um número inferior que o verificado em 2015. Apesar da retração, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que não pode mensurar uma redução, já que muitas vítimas optam por não denunciar esse tipo de crime. Acessar é também ter que enfrentar os sentimentos, ter que reviver o que aconteceu. Então, ela vai na delegacia, ela tem que recontar o que aconteceu, então isso é muito doloroso. Ela tem que vir no centro de referência, ela também vai ter que recontar. Então, assim, é um trabalho muito delicado, porque ela vai ter que se expor, e as mulheres não querem entrar em contato com isso de novo. Em Fortaleza, mulheres vítimas de diversas situações de violência são encaminhadas ao Centro de Referência da Mulher, Francisca Clotilde. No equipamento municipal, uma equipe multidisciplinar realiza o acompanhamento da vítima. A mulher acaba sendo direcionada para ir para a delegacia comum. Lá, muitas vezes, ela é revitimizada, ela passa por um péssimo atendimento. Então, quando ela nos chega até o centro de referência, a equipe a acompanha até a delegacia da mulher, que apesar de lá não estar atendendo situação de estupro, mas a gente sensibiliza as profissionais, as delegadas, então elas fazem um boletim de ocorrência lá, e a delegacia da mulher expede para uma delegacia comum. Então, assim, tem todo um cuidado em relação a essa mulher que passou por essa situação. O Centro de Referência da Mulher Francisca Clotilde fica na rua Francisco Pinto, 363. O telefone é o 3214-5883. O Procon Fortaleza está monitorando preços e ofertas de sites desde o mês de julho, com o objetivo de coibir fraudes ou publicidades enganosas. É que no próximo dia 25 agora de novembro, o comércio promete realizar mais uma edição brasileira da Black Friday. Lojistas e empresas anunciam mega liquidações para a data. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, falsas promoções podem resultar em multa de até 11 milhões de reais. A liberdade religiosa é um direito fundamental. Entretanto, a intolerância ao tema religião vem crescendo, principalmente as restrições sociais. E para falar sobre o tema, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará e presidente do capítulo Fortaleza da AJ Reuben Clark Law Society, Robson Sabino, e com o advogado, mestre em Direito e presidente da Missão Fortaleza Leste da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Dr. Ricardo Cerqueira Leite. Dr. Robson, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é meu mais uma vez, né, Velho? Eu gostaria que o senhor, inicialmente, destacasse qual o papel dessa entidade, como funciona, falasse um pouco sobre essa entidade a qual o senhor preside aqui o capítulo Fortaleza. Pronto, a J. Reuben Clark é uma entidade mundial
Nós temos atualmente mais de 14 mil associados no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, na Rússia, nos 5 continentes, e divididos em 200 capítulos aproximadamente. É uma sociedade de advogados. Advogados, mas operadores em direitos. Então, certo. Tem estudantes, mas os membros, esses 14 mil são advogados, são juízes, são promotores, enfim, são operadores de direitos. A gente convida, na verdade, todos os bacharéis em direitos, estejam ou não atuando na área, para fazerem parte desta sociedade. Qual é a missão que a gente certo. tem? Então, no mundo inteiro, a gente defende o Estado democrático de direito, principalmente a liberdade religiosa. Então, a gente está atuando em todos esses países que nós fazemos parte na defesa, com trabalho de excelência, com atividades pro bono, seminários, palestras em defesa da democracia e em defesa da liberdade religiosa. Doutor Ricardo, a liberdade religiosa ela é um tema de conotação internacional. Na verdade, na prática, o que é que significa liberdade religiosa? Você poderia nos explicar? Sem dúvida. Agradeço o convite de estar com vocês, estar aqui com o Robson. Satisfação é nossa. A liberdade religiosa é um direito fundamental. Certo. E esse direito assegura que todo indivíduo ele pode ter liberdade para crer, liberdade para viver de acordo com a sua crença, liberdade para organizar-se de acordo com a sua crença e liberdade para compartilhar a sua crença. Por exemplo, eu atuo atualmente como presidente da missão Fortaleza Leste, faço um trabalho de proselitismo da minha fé. E isso é possível porque nós temos o direito de liberdade religiosa. E nós vivemos um momento, tanto no cenário internacional como também no cenário nacional, que esse direito sofre algumas ameaças. Então, governamentais ou sociais? Essas ameaças elas podem ser tanto governamentais como sociais. Do ponto de vista governamental, o Brasil ele tem uma legislação campeã, uma legislação de muito destaque mundial. Dentre os 26 países mais populosos, o Brasil se destaca por ter uma Constituição que preserva esse direito, preserva o direito fundamental. Do ponto de vista social, nós temos enfrentado alguns desafios, ainda nos destacamos no cenário internacional, mas nós vemos preconceito, nós ainda vemos atos de julgamento a determinadas crenças, e é importante entender que a liberdade religiosa, ela também preserva o direito daquele que não crê. Certo. Então, é um direito fundamental. O Estado, ele precisa assegurar ao indivíduo o seu direito de exercer a crença ou mesmo não crer. É um direito fundamental. Direito fundamental, isso cumprido na nossa Carta Magna, no artigo 5º, né? Exatamente. Inclusive, trata-se de uma cláusula pétrea, né? É uma cláusula pétrea. E a Constituição de 88, ela é conhecida como a Constituição Cidadã. E, felizmente, nós temos aí um instrumento normativo que permite que as instituições se organizem para defender esse direito. A Secretaria de Direitos Humanos aqui no Brasil trabalha bem esse tema, a própria OAB, temos aqui o Dr. Robson, que preside a Comissão de Liberdade Religiosa na OAB do Estado, aqui na OAB de Fortaleza, a própria J. Reuben Clark fazendo isso também no cenário internacional. Dr. Robson, como é que o senhor avalia o papel do governo para assegurar, para garantir a liberdade religiosa e qual deve ser a postura da sociedade, das entidades, para garantir essa defesa? A gente tem visto um aumento da intolerância e isso não se tem dados muito concretos. Então, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ela tem um Disque Denúncia, que é o Disque 100, e ela cataloga essas denúncias com relação à intolerância religiosa. E o que é que tem se visto? Que de 2011 a 2014 foram 213 denúncias. Dessas denúncias, então, as principais foram com relação às religiões de matriz africana. Mas você vê também o crescimento de denúncias de evangélicos, que ocupam o segundo lugar, de espíritas, católicos. Então, você vê hoje a Igreja Católica como uma religião ainda dominante, a religião que tem a maioria de fiéis no Brasil, mas mesmo assim os católicos eles também sofrem em alguns momentos restrições sociais por conta dessa intolerância que cresce por conta de redes sociais. Então, é um crescimento que eu tenho visto, na verdade, não é contra, às vezes, só determinada religião, mas é contra a religião de uma maneira geral. E isso
isso às vezes tem preocupado, porque faz com que as pessoas elas comecem a criar mecanismos de segregação da religião e não percebem, às vezes, a importância que a religião tem em cooperação até mesmo com o Estado. Doutor Ricardo, gostaria que o senhor explicasse também o que é que significa intolerância religiosa. Quais são as formas de manifestação desta intolerância? A intolerância religiosa, ela se faz presente quando há um preconceito. A intolerância religiosa se faz presente quando existem agressões, sejam elas até mesmo físicas. Nós tivemos um exemplo clássico do ano passado, daquela jovem caliana, no Rio de Janeiro, que ela usava as indumentárias da sua crença e ela foi agredida com uma pedra em razão da sua crença. Então, isso é um exemplo clássico de intolerância religiosa. A intolerância religiosa, ela se faz presente, por exemplo, quando aquele que elege o dia santificado do sábado, ele não pode participar de um concurso público, ele não pode ter aulas naquele dia. Então, ela se faz presente de diversas maneiras, algumas mais sutis e outras mais agressivas, como essa do exemplo da caliana. E, infelizmente, é um movimento que está crescendo, né? Até em razão disso, a última prova do Enem elegeu esse tema sobre a intolerância religiosa crescendo aqui no Brasil. Dr. Robson, o senhor poderia destacar algumas das ações desenvolvidas pela Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará, no sentido de combater esta intolerância, mas eu gostaria que o senhor falasse, destacasse essas ações logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar os advogados Robson Sabino e Ricardo Sequeira Leite sobre o tema liberdade religiosa. Dr. Robson, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi quais são as principais ações, atividades desenvolvidas pela Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará no sentido de combater essa intolerância? Pronto, então o tema da redação do Enem foi justamente caminhos para combater a tolerância religiosa no Brasil. O que é que a comissão ela tem trabalhado com relação a esse tema? A gente tem visto e percebido que quando as religiões, você consegue manter um relacionamento interreligioso de conversa entre as religiões, a gente tem notado essa intolerância diminuir, especialmente entre os líderes religiosos de uma forma geral, porque eles passam a compreender e a entender o que a outra religião, o que os outros adeptos de determinada religião pensam. Isso não significa um ecumenismo, não significa que você está abrindo mão da sua fé, mas significa que você passa a conhecer o outro de forma a compreendê-lo e a aceitar a sua fé. Então, a comissão, a gente tem procurado fazer eventos, seminários, fóruns, palestras em universidades, em escolas, de maneira a que as pessoas tenham um conhecimento sobre o tema e que elas possam entender que a sua fé, preservando a fé alheia, ela está, na verdade, preservando a própria fé dela. Doutor Ricardo, a conscientização, então, seria o melhor caminho para combater essa intolerância? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós precisamos estar conscientes de que o respeito à crença do outro indivíduo precisa prevalecer. Intolerância é uma forma de desrespeito. Mas eu gostaria de frisar, num aspecto e numa abordagem positiva, que o Brasil ainda se destaca como o país com menos restrições. Temos desafios, isso nos coloca uma grande manter esse posto de primeiro nos países mais populosos nos dá uma grande responsabilidade, mas temos motivos para nos orgulhar. Mesmo no trabalho que eu faço atualmente, eu presido sobre 200 jovens missionários aqui no estado e eles são muito bem recebidos, né? Não existe, eles não sentem uma intolerância tão grande. Mas temos sim que trabalhar, como você bem disse,
ajudar na conscientização e os líderes religiosos desenvolvem um papel importante nessa conscientização. Dr. Robson, como o senhor bem falou no início da entrevista, que o Brasil se destaca por ser um país que não tem tantas restrições governamentais no tema. Mas, por outro lado, o senhor falou que essas restrições sociais, ou seja, restrições que partem da própria sociedade, elas têm aumentado nos últimos anos. Qual a análise que o senhor faz desse crescimento? Eu acho que o crescimento se dá principalmente também pelo crescimento das redes sociais. Então, hoje em dia, você toma decisões e tem a sua opinião sobre todos os assuntos nas redes sociais. Às vezes você, não só no lado religioso, mas no lado da política. Então, as pessoas perdem amizades por conta da internet, por conta do Facebook. Então, por conta disso, a gente tem percebido que esse aumento, esse crescimento da intolerância. Mas o Estado, eu acredito que o Estado ele pode, embora não tenha o Brasil, como foi já dito aqui, não tenha tantas restrições governamentais. Por exemplo, o Brasil ele tem o Plano Nacional de Direitos Humanos número 3. Esse plano, na época, ele foi alvo de diversas críticas, mas ele tinha algo interessante, que era se criar em cada estado um comitê de diversidade religiosa. E, salvo engano, apenas 3 estados, Minas Gerais e mais 2, criaram esse comitê. Então, esse seria um dos passos que o Estado pode contribuir. Então, seriam os órgãos governamentais, líderes das mais diversas religiões com representatividade e de forma a própria participação da OAB nesse comitê. Então, infelizmente, os estados, nesse ponto, eles não têm cumprido esse Plano Nacional de Direitos Humanos e não tem sido criado esses comitês. Eu acho que seria uma alternativa para que se possa mapear, para que se possa realmente ter um estudo sério de como é que está o avanço da intolerância religiosa no Brasil. Com certeza. Doutor Ricardo, o senhor foi um dos palestrantes do painel A Força da Comunidade Corporativa para estabelecer um diálogo interreligioso. Esse evento ocorreu em Nova York. O senhor poderia falar um pouco sobre esse evento? Posso. Há um organismo internacional chamado United Nations Global Compact. Certo. A United Nations Global Compact, ela trabalha a questão da sustentabilidade no meio corporativo. Há 20 anos atrás, Kofi Annan fez a seguinte frase: se a globalização não for boa para todas, não vai ser boa para ninguém. Certo. E a partir dessa frase, a partir desse pensamento, a United Nations Global Compact se organizou para desenvolver, então, uma cultura de sustentabilidade, que tem 3 pilares: o pilar financeiro, o pilar ambiental e o pilar das pessoas. E quando se trata de pilar das pessoas, você precisa naturalmente respeitar o conjunto de valores de cada pessoa. E isso envolve a sua religião. Então, o que nós tratamos nesse encontro, cujo foro era sustentabilidade, é a importância do mundo corporativo de promover a liberdade religiosa dentre os seus organismos. Há empresas que têm número de empregados que superam nações. O Walmart tem mais de 2 milhões de empregados. A Google, tanto quanto. Então, essa intolerância religiosa está presente também no meio corporativo. As lideranças corporativas, elas também devem estar sensíveis ao tema e usar esse espaço para promover e reduzir a intolerância religiosa. E essa preocupação, ela se encaixa na agenda de sustentabilidade. Esse foi um dos painéis que nós participamos lá em Nova York. Dr. Robson, felizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e abre agora espaço para as suas considerações finais. Então, quero agradecer também o convite e dizer a todos que convidar todos os advogados, estudantes de direito, operadores de direito de um modo geral, que eles participem e se juntem a nós na J. Rubem Clark Law Society. Então, qualquer advogado, qualquer estudante de direito pode permanecer. Tem um link lá, só procurar a página no Facebook, então, do capítulo Fortaleza, e aí a gente vai mandar as informações adicionais para que você possa se tornar membro. Não tem nenhum tipo de anuidade, a única coisa que a gente pede é a disponibilidade de o mínimo de tempo para participar dos nossos eventos e nos ajudar a promover um Estado democrático de direito, não só com ações na liberdade religiosa, mas na cultura de paz, na cultura, com diversos eventos jurídicos também, de participação das pessoas. Dr. Ricardo Leite, o programa Mundo Jurídico parabeniza pelo trabalho que vem desenvolvendo, no sentido de concretizar esse direito fundamental da liberdade religiosa, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar com os seus telespectadores
E gostaria de convidar os seus telespectadores a estudar mais sobre o tema, a conhecer, a se aprofundar, porque a liberdade religiosa no Brasil, nós temos uma vocação natural para a tolerância. Temos, sim, problemas de intolerância religiosa que cresce, mas a nossa tendência natural é pela tolerância. E nós precisamos estar vigiantes em relação a esse direito e nós precisamos promover, né, esse direito. Um exemplo claro do exercício desse direito é o que eu estou fazendo nesses 3 anos como presidente de missão, né? Há países no mundo que isso não seria possível. Há países em que proclamar a sua crença, proclamar o evangelho seria impossível. Mas aqui no Brasil nós podemos. Nós temos 34 missões na igreja fazendo esse trabalho. Então isso é um exemplo de que o país tem problemas, mas temos mais do que comemorar e sermos vigiantes e vigilantes em relação ao exercício desse direito. Obrigado. Ivelise Maia. O Código da Cidade, antigo Código de Obras e Posturas, foi debatido na Câmara Municipal de Fortaleza. A audiência pública contou com representantes do poder público e da sociedade civil organizada. A 7ª audiência pública, que aconteceu no auditório da Regional 3, debateu as novidades da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo aqui da cidade. A lei reúne as regras de parcelamento que envolvem loteamento, desmembramento, remembramento e condomínio. E uma das mudanças que atenderá às necessidades dos fortalezenses será o aumento no padrão de atividades que são permitidas nas vias da cidade. Como novidade, a gente tem, já que esse título é Uso e Ocupação do Solo, nós temos propostas um pouco mais avançadas no que se refere à ocupação do solo de Fortaleza. A gente tem um produto que é de 1996, ou seja, defasado aí 20 anos, e a gente propõe uma leitura diferente para algumas atividades. É uma leitura que eu digo assim, uma possibilidade diferente dessas atividades acontecerem na cidade de Fortaleza. A LUOS contemplará também a criação de 22 zonas especiais de dinamização urbanística e socioeconômica, as EDEUs. E de acordo com o vereador João Alfredo, do PSOL, é importante mais análise profissional e a participação popular. Nós temos questões que estão ligadas a aspectos fundamentais de Fortaleza, né? Há uma criação de novas zonas, né, pela própria lei, quando isso, no nosso entendimento, eu já falei em outras audiências, deveria ser por meio de uma lei específica que modificasse o plano diretor. Enquanto isso, nós não temos a criação de nenhuma nova ZEIS, não é? Uma ZEIS desapareceu, foi colocado que era um problema do mapa, mas até agora não foi corrigido, que foi a ZEIS do Poço da Draga. Há uma preocupação muito grande que essas EDUs, como elas estão voltadas para o interesse econômico, que elas engulam, né, as zonas ligadas ao patrimônio histórico, à recuperação ambiental e ao interesse social. A iniciativa foi do vereador Fábio Braga, do PTN, que falou da tramitação do projeto na Câmara Municipal. E amanhã a comissão especial estará reunida para fazer uma avaliação das 7 audiências públicas, até vão se concluir hoje, para ver os novos passos, né, que nós vamos dar relacionado a esse projeto de lei que é muito importante para a nossa cidade. O orçamento participativo da Prefeitura de Fortaleza foi debatido na Câmara de Vereadores. A audiência tratou de discutir o orçamento participativo do município. A mensagem foi enviada pela Prefeitura de Fortaleza e será avaliada a sua distribuição. De acordo com Mara Carneiro, coordenadora do Fórum do Direito da Criança e Adolescente, há uma redução de 50 milhões de reais na verba destinada aos jovens. Ela explica o quanto isso pode ser prejudicial. A maior parte dessa redução estão em programas ligados à educação, como construção e reforma, né, melhora das escolas, transporte escolar. E a gente acha que isso é muito impactante, já que nós temos um aumento da procura por educação, o país está em crise, a classe média tem procurado a escola pública e, na verdade, nós precisamos de mais investimento na educação e não cortes. O propositor da audiência foi o vereador Carlos Mesquita do PROS, na qual falou sobre a importância de debater esse assunto. Para que nós reajustemos o orçamento do município para o exercício do ano seguinte, 2017. A Prefeitura manda
a sua versão, quanto vai arrecadar e aonde vai ser distribuído esse dinheiro. E aqui nós vamos discutir com os diversos segmentos da sociedade se essa distribuição apresentada está justa, se alguma entidade ou algum organismo, alguma associação, algum segmento não foi contemplado ou foi contemplado de uma forma insuficiente. O Núcleo de Prática Jurídica tem como principal objetivo aliar a teoria à prática. E para falar sobre a importância deste equipamento para a formação acadêmica dos alunos de Direito, nós conversamos agora com o advogado e educador jurídico, Vanilo de Carvalho, e com o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, o NPJ, do Centro Universitário Estácio do Ceará, Dr. Jackson Agostinho. Doutor Vanilo, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente no estúdio. O prazer é todo meu, Herbert. Inicialmente, eu gostaria que o senhor ressaltasse a importância deste equipamento, do Núcleo de Prática Jurídica, para a formação acadêmica. A importância, hoje, eu diria que é fundamental. Né? Nós temos a obrigação legal de, né, todas as faculdades de Direito têm a obrigação legal de ter um Núcleo de Prática Jurídica e o nome de batismo do núcleo é muito bom, né? Está dizendo ali, realmente é a prática jurídica vivida realmente em processos reais, com demanda real, com conflitos reais e, obviamente, com aqueles que precisam, na justiça ou através do núcleo, através de conciliação, precisam resolver, né, os seus conflitos. E, aliado a tudo isso, a formação acadêmica do aluno de Direito. Ou seja, como eu disse para você, essencial, né, para uma boa formação jurídica. Então, Jacques, qual a sua percepção sobre a importância do Núcleo de Prática Jurídica para a formação dos alunos de Direito? Bem, como colocado pelo professor Vanilo, o Núcleo de Prática Jurídica é uma obrigação legal. Uhum. A lei que regulamentou o exercício da advocacia traz essa previsão. A resolução número 9 do Conselho Nacional de Educação também obriga que as disciplinas de estágio integrem a grade curricular do curso de Direito, de modo que nós temos 4 estágios obrigatórios a partir do 7º semestre. E a importância está exatamente nisso. Uhum. O nosso aluno, ele vai aprender na prática, ele vai pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu na teoria. É a preparação do nosso aluno, do estudante de Direito para o mercado de trabalho, né? Ele sai com essa percepção, com a percepção da profissão, do atendimento, do que é um processo, de como ele se desenvolve. Então, em se colocando isto, nós temos a grande importância, claro, sem falar no alcance social que existe, que é o atendimento aos assistidos, aquele menos favorecido. Doutor Vanilo, o doutor Jackson tocou num ponto importante, e o senhor também já havia ressaltado, que é esse papel social desenvolvido, prestado pelos núcleos de práticas jurídicas dos cursos de Direito. Como é que o senhor avalia essa prestação social que é feita pelo NPJ? Olha, a gente estava conversando aqui, antes de iniciar aqui a entrevista, eu estava comentando com vocês assim, como é que as pessoas, como disse o professor Jackson, menos favorecidas, aquelas que realmente precisam, claro, né, de uma orientação jurídica, precisa que a lei seja esclarecida, que precisa da litigância judicial, ou então de uma assessoria para um acordo, como essas pessoas hoje, na situação que o judiciário se encontra, nas precariedades e muitas vezes nos vícios que a gente pode observar no judiciário, como essas pessoas iriam estar, por exemplo, numa cidade como Fortaleza, né, uma grande metrópole, altamente povoada, de uma população aos milhões e de uma população muito pobre, né? Nós temos aqui em Fortaleza uma altíssima concentração de renda, uma das maiores do país. Claro. Como é que essa população mais pobre iria se ver sem os núcleos de prática jurídica das faculdades de Direito que aqui estão? Ou seja, você, até convido a que você conheça o Núcleo de Prática Jurídica. O professor Jacques, tenho certeza, teria e tem o maior prazer de lhe apresentar, né, como é que é a dinâmica, né, do dia a dia.
E eu tenho certeza que você vai se espantar da quantidade, tanto de alunos quanto da quantidade de assistidos. Claro. É algo assim que, poxa, nem muitas, né, acho que os nossos telespectadores vão pensar assim, eu nem sabia que a demanda era tão grande, né? Então, o alcance social realmente ele é gigantesco. Talvez a gente tenha até dificuldade de dimensionar, né? Qual é... Porque, como eu disse, né, vai desde uma orientação até uma demanda judicial, né? Então, eu diria que a importância, ela é a mesma importância da teoria dentro de sala de aula. Então, Jacques, o senhor poderia destacar, falar um pouco de forma mais específica sobre o NPJ do Centro Universitário Estado do Ceará, de que forma ele funciona, e também avaliar essa questão da prestação social, do lado da responsabilidade social que esses núcleos têm para com a sociedade, ou pelo menos com aqueles pobres na forma da lei? Pois não. O nosso núcleo de prática jurídica, nós desenvolvemos 4 estágios. O estágio 1 e 2 são processos simulados em sala de aula. O 3 e o 4, estágios 3 e 4, são de atendimento aos assistidos. Funcionamos com o respaldo, com a ajuda, com o auxílio de 4 defensores públicos que dão plantão em nossa instituição, não é? E temos os chamados professores orientadores. Só recapitulando, 3 e 4 são estágios assistidos? São atendimento aos assistidos. Atendimento aos assistidos. É exatamente atendimento à população. Certo. E 1 e 2? O aluno que passou pelo estágio 1 e 2, ele aprendeu o processo ainda em forma de prática, mas um processo simulado, de como é que acontece um processo da petição inicial até a sentença. Ele só passa a ter contato com a população e realmente, efetivamente, fazer o atendimento nos estágios 3 e 4. É quando eles estão preparados para verdadeiramente receber o assistido com a orientação de um professor, não é? Então, esse aluno, ele recebe o assistido, ele faz a escuta do seu problema, ele visualiza a ação pertinente, ele elabora a petição, vai para o professor faz as correções, vê a documentação e daí nós dirigimos aos defensores públicos. Se me permite, pois não, professor Jacques, comparar, né, do nosso tempo de faculdade ao que é hoje. É uma realidade completamente diferente. Você vê aqui que o professor Jacques disse, são 4 estágios. 4 estágios. Obrigatório, ou seja, obrigatórios. O aluno não se forma se não comprovar esses estágios. E são disciplinas que reprovam. E esses estágios, obrigatoriamente, o estágio tem que ser feito dentro da faculdade ou pode ser feito em um escritório de advocacia fora da faculdade? A legislação que compõe e que regulamenta a questão dos NPJs, em alguns espaços universitários, é chamado escritório de prática jurídica, no nosso caso, núcleo de prática jurídica, nós temos um regulamento próprio. A lei autoriza que a instituição tenha o seu regulamento próprio. E no nosso regulamento, dos 4 estágios, 2 podem ser aproveitados de estágios externos. E para isso nós temos convênios com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com escritórios de advocacia da rede privada. Agora a lei, ela faz uma série de exigências para que esse estagiário externo aproveite o seu estágio em nossa instituição. Porque é interessante observar, eu disse aqui para o professor Jacques, como é diferente do nosso tempo de faculdade. Né? Porque, a começar com a orientação de um professor. Né? A gente na nossa época isso não existia. A gente ia procurar estágio. Né? Era uma loucura, né? Todo mundo procurando estágio. Hoje a gente vai no fórum, está lotado de alunos. Todas as vagas têm alunos. Eu gostaria de falar sobre um tema agora, que, falando em núcleo de prática jurídica, acaba me remetendo a um tema que trata-se de um direito fundamental, que é o direito do acesso à justiça. De certa forma, os núcleos de práticas jurídicas acabam corroborando para a concretização desse direito fundamental, o acesso à justiça. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise deste princípio, desse direito que, na verdade, é um princípio constitucional
do acesso à justiça hoje no estado do Ceará. A realidade do nosso judiciário e o acesso à justiça. Muito bem. Gostaria que o senhor comentasse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Voltamos a entrevistar o advogado e educador jurídico Vanilo de Carvalho e o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio do Ceará, Dr. Jackson Agostinho. Doutor Vanilo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a concretização do princípio do direito fundamental do acesso à justiça, né? Porque o Núcleo de Prática Jurídica ele acaba corroborando para a concretização deste princípio. Qual a análise que o senhor faz do acesso à justiça hoje no estado do Ceará? Eu acho que você me colocou numa armadilha, porque a nossa Constituição é uma Constituição democrática, né? É verdade. Uma Constituição que vai ali dar as diretrizes de um Estado democrático de direito. É verdade. E, às vezes, a gente fica, né, as eleições aconteceram agora há pouco, mas a gente fica naquela aqui, democracia onde tem eleição, mas a democracia entendida como né, de senso amplo, de sentido amplo, é aquela que dá oportunidades iguais para todos. Então, obviamente, isso é um ideal, mas o ideal sempre a ser perseguido, né? Igualdade material e não formal. É verdade. E a gente fica pensando assim, poxa, será que do jeito que a gente vê, né, você perguntou ali, né, a questão do acesso, né, será que é oportunidade igual? Né? Será que aquele que não tem condições de pagar as custas, né, judiciais e vai ter que procurar, primeiro provar que é pobre na forma da lei e depois que procurar os defensores públicos, que muitas vezes são escassos, né? A gente pode imaginar numa cidade dessa com 3 milhões de habitantes ou então no interior, né? Quantas comarcas não carecem, né, de um defensor público? Aí a pergunta é isso ter oportunidade igual para todos como garantia, né, de um direito fundamental, como você citou, e como cumprimento de uma Constituição democrática? Não é, né? Assim, não adianta. Mas eu também falei aqui que a gente estava perseguindo o ideal. E a contribuição dos núcleos ou dos escritórios de prática jurídica, né, das faculdades, é uma contribuição, eu diria hoje em dia, fundamental. Felizmente, pelo menos no caso lá da Estácio, os convênios têm sido cada vez mais ampliados, né? Se me pode confirmar o professor Jackson. Né? Sim, professor Vanilo. E respondendo também um pouco a pergunta, e pela vivência que eu tenho lá do nosso núcleo de prática jurídica, eu entendo que no momento esse acesso à justiça, ele foi de certa forma facilitado com esses núcleos de prática jurídica. Nós temos um atendimento muito intenso. Você vê assistidos e é porque nós nos situamos em uma área nobre da cidade. Uhum. Nós estamos localizados num bairro nobre da cidade. Mas isso não impede que o assistido dos 4 cantos de Fortaleza cheguem até a gente. Sem contar também nas ações sociais que o NPJ realiza fora do seu núcleo. Nós temos vários projetos. Nós vamos à rua, nós vamos à Praça de Ferreira, nós vamos aos bairros mais distantes, levando essa assistência jurídica ao necessitado. Então, de certa forma, claro que não é o ideal. Anda longe de ser o ideal, esse acesso no sentido amplo de democracia, como colocado pelo professor Vanilo. Mas que este acesso tem melhorado consideravelmente, como fim de se poder alcançar ao princípio constitucional do acesso à justiça. Isso eu entendo que a gente tem caminhado para melhoras. Doutor Vanilo, no momento em que estamos falando no princípio fundamental do acesso à justiça, nós não poderíamos deixar de tocar numa outra questão
que acaba malferindo a concretização deste princípio, que seria uma tentativa do Poder Judiciário cearense de reajustar o valor das custas judiciais. Pela segunda vez, o Poder Judiciário do Estado do Ceará tenta levar essas custas de forma exorbitante, dificultando o acesso à justiça. Como é que o senhor analisa essa tentativa? E, usando uma expressão dos atuais tempos, quem é que vai pagar o pato, né? Mais uma vez, o pato vai ser pago, querem que seja pago, por aquele mais pobre, né? Isso aqui parece uma dinâmica da história do Brasil que não consegue, né, mudar o tempo inteiro toda a situação. O pato é pago por aquele que é mais carente. Então, a gente pode se perguntar, essa situação, que certamente foi o que motivou essa proposta de aumento gigantesco, né, das custas judiciais, será que foi uma situação causada, né, pelo povo, pela população, ou teve outros causadores para isso, né? Então, se a pergunta primeira fosse essa, dizer assim, então a gente vai onerar quem de fato causou essa situação, né? E não onerar quem não tem nada a ver com isso. Então, na verdade, o que resta é a lastimar, né? E uma certeza de que o aumento das custas judiciais, ela vai afastar cada vez mais o acesso à justiça daqueles que não têm condição. Ou seja, aqueles que não têm, o número daqueles que não têm condição de bancar o acesso à justiça vai crescer na mesma proporção que cresce e que vai crescer o aumento das custas. Professor Agostinho, quem paga o pato, quem acaba sendo realmente penalizado, é aqueles que buscam a prestação jurisdicional e aqueles que realmente são pobres na forma da lei, que são hipossuficientes perante o Poder Judiciário e perante outras instâncias, não é verdade? É verdade. Aquele que é considerado hipossuficiente na forma da lei, ele terá possivelmente a gratuidade da justiça deferida. E nessa condição ele não teria as custas processuais. O que é mais grave é que com esse aumento exorbitante do valor das custas aqui no nosso estado, essa situação não vai atingir tão somente aquele que é considerado hipossuficiente para o Poder Judiciário. Nós vamos ter muitos cidadãos que detêm até uma certa condição, mas essa certa condição não vai permitir que ele arque com o valor das custas judiciais sem ter prejuízo no seu sustento. E quando eu falo que o pobre na forma da lei ele acaba sendo penalizado com essa tentativa de reajuste das custas, porque o que eu tenho percebido no âmbito do judiciário é que os magistrados têm modificado sua postura. Eles, antigamente, quando você litigava e pedia o benefício da justiça gratuita, eles não questionavam tanto. Hoje não. Hoje eles estão pedindo comprovante de declaração de imposto de renda, pedindo a comprovação. Ou seja, isso, de certa forma, acaba dificultando o acesso à justiça, porque muitas vezes o magistrado não resolve logo de pleno esse pedido e fica 6, 7, 8 meses para ele decidir se você tem ou não o direito à gratuidade da justiça. Não tem Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Todavia, eu também acho que outrora esse procedimento ocorria também que muita gente que tinha condição também fazia o pedido. E isso realmente acontecia e a gente sabe que acontecia. Então, o problema aí que eu vejo não é nem a comprovação, o pedido de comprovação. Mas o que eu questiono é a demora na decisão do magistrado. Aí é a demora. Ele tinha que analisar logo, até para facilitar realmente o acesso à justiça. Se você tem direito, tudo bem. Se não, você vai pagar as custas, vai recolher as custas. Mas demorar 6, 7, 8 meses para decidir se aquela pessoa que está buscando a prestação jurisdicional tem ou não acesso ao benefício da gratuidade. E aí vai muito também do papel do advogado que está acompanhando essa parte. Verdade. Porque se eu conheço essa tramitação, se eu conheço como está se comportando o Poder Judiciário, se eu recebo um cliente no meu escritório já de pronto e vou demandar requerindo a justiça gratuita, de pronto eu já providencio toda essa documentação que eu sei que vai ser exigida pelo Poder Judiciário. É uma forma de não procrastinar aquilo que já demora além do aceitável. É verdade. Né? Então, vai, né, pelo princípio da
da economia processual, né? Economia processual. Você se antecipa, né, a esse pedido. Doutor Vanilo, o papo está muito bom, nossa entrevista está muito boa, mas realmente o tempo voou e nós estamos chegando ao final do programa. O programa Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua participação, que tem trazido temas tão relevantes para ser debatido aqui nessa ambiência, e abre agora espaço para suas considerações finais. As considerações sempre e cada vez mais são considerações de gratidão e louvando o seu papel de grande educador jurídico, viu, professor? Obrigado. Porque, olha, você imagina, nós que temos uma quantidade de alunos muito grande, imagina a quantidade de aluno que o Hervédio tem como um apresentador no meio de comunicação de tão grande audiência, a quantos ele não atinge, né? Então, obrigado. Parabéns. Professor Jacques, obrigado pela sua presença e suas considerações finais. Muito obrigado, agradecer esse momento tão bacana de poder mostrar um pouco, falar um pouco sobre o Núcleo de Prática Jurídica, levar conhecimento à sociedade cearense e colocar à disposição o nosso Núcleo de Prática Jurídica para todos aqueles que necessitem. Nós estamos localizados na rua Visconde Mauá, número 1490, e agradecendo esse momento tão importante. Muito obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. A Secretaria de Justiça e Cidadania está garantindo a participação nas atividades no Novembro Azul, com programação dentro das unidades prisionais e na Secretaria. A unidade prisional Irmã Imelda Lima Pontes recebeu na semana passada uma série de palestras sobre saúde física e emocional, com foco na prevenção do câncer de próstata. Na ocasião, foi apresentada uma peça encenada por um grupo de internos da unidade. É fundamental conhecer bem quem cuida do nosso futuro. Mas antes de falar sobre a OAB-Prev São Paulo, que tal entender como tudo começou? Há muito tempo, o governo criou uma solução para proteger o futuro dos brasileiros. Funcionava assim: uma pequena parte dos ganhos de muitos trabalhadores financiava o futuro de poucos aposentados. Resultado: 8 trabalhadores para cada aposentado. Isso porque, nessa época, as pessoas viviam menos e as mulheres tinham mais filhos. Só que as coisas mudaram. A expectativa de vida aumentou. As mulheres passaram a ter menos filhos. A contribuição por aposentado diminuiu e a proteção ficou insuficiente. Hoje, 70% dos aposentados pelo INSS recebem até um salário mínimo de benefício por mês. E a gente sabe que não dá para viver bem com essa quantia. É aí que entra a OAB-Prev São Paulo, que nasceu da união da OAB São Paulo com a Caixa de Assistência dos Advogados e chegou com a solução para acrescentar a sua renda e proteger o seu futuro: a Previdência Complementar. A OAB-Prev São Paulo é feita de advogados para advogados, com participação direta na gestão. E desde 2006, cuida exclusivamente dos interesses da sua classe. São milhares de participantes e milhões em ativos. Nossos recursos são geridos por especialistas do mercado financeiro, o que garante controle direto sobre seus investimentos. Com a Previdência Complementar, todo mês você contribui com um pouquinho. Os seus recursos são investidos no mercado financeiro e rentabilizados. A OAB-Prev São Paulo repassa a rentabilidade líquida para a sua conta e o montante acumulado fica reservado. Você conta com diversas vantagens. Pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual tributável. Taxa de carregamento zero sobre a contribuição e abono anual. E caso aconteçam imprevistos, como uma morte prematura ou invalidez, você e sua família ficam mais protegidos. Você ainda tem acesso a vários serviços online, informações do seu plano através do site, simuladores que ajudam você a escolher seu plano ideal e cursos para aprender educação financeira. E o mais importante, seu dinheiro é administrado por uma entidade que você conhece e confia. Venha para a OAB-Prev São Paulo e planeje seu futuro com segurança.
Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Câmara Municipal de Amparo, no Espírito Santo, inscrições até 23 de novembro. Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, inscrições até 2 de dezembro. E o nosso programa termina aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojuridico@gmail.com. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.